Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 desta terceira parte, Lei de Destruição. Nós demos início, no vídeo anterior, do tema Pena de Morte, e concluiremos com mais algumas perguntas sobre este mesmo assunto, pena de morte, neste vídeo. São 3 perguntas que Allan Kardec apresenta aos espíritos que as responderam. A primeira pergunta deste vídeo sobre o tema pena de morte é a seguinte: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se fora juiz, fizesseis outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então veja como o progresso nesta área é relativamente rápido. Basta um breve estudo da história da humanidade e nós vamos ver a aplicação de leis absolutamente bárbaras comparadas com os dias de hoje. Há bem pouco tempo atrás se aplicavam a justiça de maneira completamente cruel. Hoje ainda existem esses comportamentos de alguns indivíduos dos sistemas judiciários mundo afora, mas isso já causa muita revolta, já não se aceita. O que será então daqui a 100 anos? Isso tudo terá mudado completamente. Então, eu só vou repetir a última frase, porque ela está no fundamento do nosso entendimento sobre o progresso da legislação, o progresso da humanidade. Olha só. Só as leis divinas são eternas. Eternas e imutáveis, é preciso que se repita isso. Só as leis divinas são eternas e, portanto, imutáveis. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Como comentamos no vídeo anterior, as leis humanas se transformam ao longo do tempo, convergindo para as leis divinas, eternas e, portanto, imutáveis. Por enquanto, as leis humanas mudam, felizmente, não é? Questão 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena?
A pena de talião é assim: se a pessoa cortou a mão do outro, terá sua mão cortada, não é? Se matou, será morto. Se roubou, será roubado, etc. É olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esta é a lei que estava, inclusive, presente, este critério de justiça, lá na Torá, não é? Estabelecido por Moisés como lei civil para controlar um povo naturalmente turbulento, não é? Mas esta pena de talião, ela mudou com o tempo, vai se amenizando, ainda se vê, embora ainda se veja traços deste comportamento aqui e ali. Resposta. Então, qual é a resposta dos espíritos? Quem matou com a espada pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Resposta. Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para seus semelhantes irá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Mas não vos disse ele também, Jesus, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. Isso está na oração dominical, né? Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores, perdoa nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. É esta correspondência onde aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu perdoo, sou perdoado. Se eu ajudo, sou ajudado. Se eu firo alguém, sou ferido. É da lei. Questão 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta. É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Naturalmente que a pena de morte ela é um crime de qualquer maneira, mas considerando o estado de progresso de cada povo, a pessoa não tem consciência da gravidade da sua ação. Então, ela não será condenada pela sua consciência. Mas quando nós o fazemos em nome de Deus, ainda que sejamos pouco evoluídos moralmente, aí nós já estamos ferindo um elemento essencial da nossa própria existência. Porque a nossa consciência é a presença de Deus em nós.
Quando nós ferimos em nome de nossa própria consciência, nós estamos causando um profundo desequilíbrio em nossa intimidade. Muito bem. Com este vídeo, nós concluímos o estudo do capítulo 6, Lei de Destruição. No próximo vídeo, daremos início ao estudo do capítulo 7, que consiste na Lei de Sociedade. E o primeiro tema do capítulo 7, que iniciaremos no próximo vídeo, é necessidade da vida social. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.